Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos falar aqui sobre Juventude e Botafogo. O jogo de amanhã, domingo, às 11 horas da manhã, em que o Botafogo tenta aí retornar o caminho das vitórias. É um jogo muito importante, vamos passar aqui para vocês um pouco do Botafogo, um pouco também do Juventude e fazer um pré-jogo aí, né? Esquentar um pouquinho para vocês. Esquentar mesmo, né? Porque tá frio no Rio de Janeiro, eu imagino o frio que deve estar na Serra Gaúcha para amanhã. Mas é isso, vamos para cima do Juventude para a gente conseguir voltar aos caminhos da vitória. Primeiro roda a nossa vinheta e a gente vai passar aqui detalhe por detalhe desse jogo de amanhã. É isso aí, voltando aqui para a gente falar muito sobre Juventude e Botafogo amanhã, 11 horas da manhã, no estádio Alfredo Jaconi, lá no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, cara. O Botafogo precisa voltar ao caminho das vitórias, depois de 2 empates frustrantes dentro do estádio Newton Santos, contra o Ceará e também contra o Atlético Goianiense, tá? Vamos passar um pouquinho sobre esses dois clubes. Primeiro, deixa eu te pedir para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, ficar até o final desse vídeo é importante também, você acompanha todo o conteúdo e também deixa os seus comentários e o seu like, tá? Muito obrigado por você acompanhar aqui o canal do Medeiros também, vamos crescendo cada vez mais, tá? Vamos começar falando sobre o Juventude, o time da casa, né? O Juventude que tá na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, assim, vem numa fase muito ruim, né, o Juventude. Tá lá com um outro treinador agora, que é Humberto Louser, né, tentando sair aí dessa situação difícil, mas cada vez mais complicada a situação do Juventude aí em relação ao rebaixamento. Né, o Juventude que está com 16 pontos na lanterninha do Campeonato Brasileiro, tá? O Juventude que nos últimos 10 jogos só venceu uma partida contra o Ceará, né? Os últimos 3 jogos são 3 derrotas, 3 jogos sem fazer gol, cara. Né? Então o Juventude vem aí numa situação muito complicada. O último jogo que fez gol foi a vitória de 1-0 sobre o Ceará lá no Alfredo Jaconi. Né? Então, assim, apesar desses números, a única arma do Juventude é jogar em casa. Né? Lá no Alfredo Jaconi é sempre difícil, é sempre complicado, mas nem isso dentro desse Campeonato Brasileiro está sendo suficiente para deixar o Juventude numa situação boa, né? E o Juventude vem um pouco desfalcado contra o Botafogo. A sua dupla de volantes titular, o Yuri e o Jadson. Jadson, ex-jogador do Botafogo, cria do Botafogo, né? O Jadson jogou aqui na época do Seedorf, né? Em 2013. O Jadson e o Yuri estão suspensos. E o Juventude deve vir a campo com Pegorari no gol. Isso se ele repetir o esquema da última partida contra o Cuiabá. Foi 1-0 Cuiabá. E ele jogou no 5-3-2, cara. Jogou ali com 3 zagueiros ali, uma linha de 5. O Juventude do Humberto Louser. E ele jogou com o Pegorari no gol, Rodrigo na lateral direita e Moraes na lateral esquerda. E aí na zaga, Nogueira, Paulo Miranda e Kelvin na zaga. Esse é o trio de zaga, né? No meio campo, ele deve entrar com o Elton, que é o reserva, né? Junto com Chico Kim, que é o coreano Chico Kim no meio campo, e o Bruno Nazário, ex-jogador do Botafogo também, velho conhecido da torcida do Botafogo, jogou aqui em 2020. No ataque, Felipe Pires e Isidro Pita. O Isidro Pita, que é o argentino. E aí, cara, a gente precisa falar, né? Tá certo que o Sampaio, né, o Felipe Sampaio, que falhou no primeiro turno, né, tomou-lhe um drible absurdo do Pita e o Pita fez o gol naquele jogo no estádio Newton Santos. O jogo foi 1-1, né, o Sampaio tá suspenso, foi expulso no último jogo, não joga. Amanhã a zaga do Botafogo deve ser o Cuesta e o Adrielson, né? Então, assim, a gente já fica um pouco mais tranquilo porque o Felipe Sampaio falhou feio no primeiro turno contra o Juventude. E a gente tem que tomar cuidado com o Isidro Pita, né? Um atacante goleador, é o faro de gol dele, né? Muito bom e, assim, é a principal arma desse time do Juventude. Então, olho no Isidro Pita, hein? Vitor Cuesta e Adrielson. É com vocês amanhã, não deixar o Isidro Pita se criar amanhã. E o Botafogo vem amanhã para esse jogo
muito pressionado, principalmente porque depois tem o clássico contra o Flamengo e depois visita o Fortaleza lá no Castelão. Então o Botafogo precisa se impor amanhã e vencer essa partida, cara. Senão a situação vai ficar bem complicada para o Botafogo. Apesar de estar em 12º lugar, são 3 pontos só que tiram o Botafogo da zona de rebaixamento. Não venceu os 2 jogos em casa que deveria ter vencido. E agora o Botafogo precisa buscar esses pontos fora dos seus domínios, né? Precisa vencer, Luiz Castro precisa dar essa resposta em campo, menos teoria e mais prática dentro de campo. O discurso é muito bonito, mas a prática está faltando realmente. O Botafogo precisa vencer amanhã, independente de palavrinha bonita depois, tem que vencer, ponto. Essa é a situação de momento, né? E é isso, o Botafogo vai atrás dessa vitória. O Botafogo tem alguns desfalques, né, que já são conhecidos, que é o Kaique, que só volta ano que vem, o Gustavo Sauer também, que está aí fora por conta da cirurgia que ele fez no tornozelo, mas o Botafogo tem muitas opções para esse jogo de amanhã. O Lucas Piazon ainda é dúvida, a gente não sabe, está aguardando aqui o Botafogo divulgar os relacionados para a partida, né? O Lucas Piazon que também estava em tratamento. E o Diego Gonçalves também, que estava em transição, a gente não sabe ainda se ele viaja ou não. Mas o Botafogo deve entrar a campo amanhã com Gatito Fernandes no gol. Na lateral direita a gente tem uma dúvida, pode ser que o Rafael entre amanhã de titular, tá? A expectativa, inclusive, é essa, que o Rafael seja titular amanhã, retorne ao time do Botafogo depois de tanto tempo, né? E aí, caso o Rafael fique no banco, existe a dúvida entre o Saravia e o Daniel Borges. O último jogo, o Daniel Borges foi muito mal, foi muito criticado, e o Saravia também disputa essa posição. O Saravia que estava sendo muito criticado também. Por isso que o Rafael tem grandes chances de entrar como titular amanhã. A situação da lateral direita do Botafogo, rapaz, os 2 laterais, o Saravia e o Daniel Borges, estão numa fase terrível. E o Botafogo pode ser que entre amanhã com o Rafael na lateral direita. Na lateral esquerda, Fernando Marçal, nosso titular absoluto. Na zaga, Adrielson e Vitor Cuesta. Meio campo, a gente já está com esse meio campo já na cabeça. Tietê fazendo o primeiro volante, Carlos Eduardo mais à frente, junto com Lucas Fernandes voltando de suspensão. No ataque, na esquerda, Jefinho, na direita, Vitor Sá, e no ataque, ou Erisson ou Júnior Santos. Essa é uma dúvida, tá? Pode ser que entre o Júnior Santos amanhã, estreando como titular do Botafogo, só saberemos 1 hora antes da partida de amanhã, tá bom? Vitor Sá voltando já a ser titular, a expectativa é que ele seja titular junto com o Jefinho, e o Luiz Henrique fique como opção no banco. Mas o Botafogo tem opções, cara. Tem opções, a gente tá vendo aí, ó, Luiz Henrique no banco, né? Alguns reforços podem ser relacionados para amanhã, que é o caso. O Lucas Perry deve ser relacionado para amanhã, o goleiro reserva. Pode ser que o Gabriel Pires seja relacionado também, Danilo Barbosa. O Botafogo ganhou opções, cara. Por isso que eu vou repetir para vocês aqui. Menos teoria e mais prática. O Botafogo precisa vencer o Lanterna. Ponto. Precisa vencer. Senão a situação vai ficar muito complicada. O Botafogo vai ver a zona de rebaixamento muito próximo. E o Botafogo não tem time para estar ali disputando para não cair. Não tem. Com esses reforços, então, não tem mesmo. E é aí que a torcida critica, e com razão, o trabalho do Luiz Castro, né? A gente ainda tenta, eu aqui ainda tento ter um pouquinho de calma, tento passar para vocês um pouco de tranquilidade, mas chega uma hora que a gente precisa ter pulso firme. Se não vencer o Juventude amanhã, vai ficar bem complicado. Muito complicado. Até porque tem o Flamengo, que é um clássico, e o Flamengo tá realmente muito bem. E a gente vai jogar contra o Flamengo dentro do estádio Newton Santos. E se perde para o Juventude, perde para o Flamengo e perde para o Fortaleza, e fica insustentável. Então precisa vencer o Juventude, dá um pouquinho de tranquilidade, né? Vence a partida e joga o clássico bem mais tranquilo. É isso que eu espero e é isso que eu vou torcer para acontecer amanhã. Uma vitória contra o Juventude, todos nós vamos torcer, né? O que a gente menos quer é uma derrota, o que a gente menos quer é se estressar. Vamos torcer para tudo dar certo e é isso. Meu palpite, 2-0 Botafogo e vambora. Tô otimista. Não sei se eu sou um babaca, né, de pensar assim. Babaca não, sou um torcedor, né? Sempre vou acreditar na vitória. E é isso, 2-0 Botafogo é o meu palpite. Deixe seu palpite também aqui nos comentários. Até a próxima.